Te adoramos, te adoramos. A ti, Supremo Criador, eu louvarei. Toda a criação e toda a terra celebram a ti. Quando a tua igreja te adora, Senhor. Quando tua igreja te adora, tu moves o céu e a terra, teus anjos vêm te adorar. Ao Pai que tudo criou, pelo seu poder tudo formou, nós declaramos que tu és. Tu és santo Deus, Criador do universo. Teu poder vai além.
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser, coroamos, coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Levanta a sua voz, declara e coroamos, coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, Senhor, consagramos todo o nosso ser. Consagramos, consagramos, consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Deus tem falado muito comigo sobre os Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 124. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, queridos. Salmos, capítulo 124, verso 1. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Repita comigo: o nosso socorro, mais alto, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar, querido. A gente acabou de declarar Deus Criador. Uma canção que cantamos agora, declaramos de todo o nosso coração: Deus Criador. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador, que fez o céu e a terra. Ele é Criador, e a Bíblia deixa isso bem claro. Quando você lê o livro do Gênesis, você vê que tudo parte dele. Capítulo 1 do livro do Gênesis, Deus diz e acontece. 8 vezes encontramos a expressão haja.
disse Deus: haja luz, e houve luz. O poder da palavra. Na criação do homem, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade reunida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele organizou tudo. Ele colocou tudo no seu devido lugar durante 6 dias. Ele criou, Ele estabeleceu. Nós servimos a um Deus que do nada faz tudo. Nós servimos a um Deus que não precisa da nossa participação para criar. Nós servimos a um Deus que nos capacita e faz com que tenhamos em alguns momentos condição de participar, nos colocando dentro de uma grande engrenagem. Nós servimos a um Deus que cria a partir da unidade, da união de pessoas. Servimos a um Deus que cria a partir de batalhas, de pelejas, depois de lutas, confrontos, coisas novas são estabelecidas, coisas novas são criadas. Nós servimos a um Deus criador. Se tem algo maravilhoso em Deus, é o seu poder criador. Talvez você esteja sonhando, projetando determinadas coisas, e talvez essas coisas que você tem sonhado estão cada vez mais distantes, porque te falta um apoio natural, te falta uma matéria-prima, te falta uma base humana em Deus. Você pode sonhar e projetar sem apoio natural, sem matéria-prima, porque Ele tem o poder criador nas mãos. Uma só palavra dEle traz à existência aquilo que não existe. Será que alguém aqui pode glorificar o seu nome? A gente vinha no carro conversando e falando sobre o episódio em que Pedro saca a espada da cintura e corta a orelha do soldado romano. No momento em que Judas aponta a Jesus como aquele que deveria ser preso e posteriormente morto, crucificado, Pedro, indignado, tenta resolver com as suas próprias forças. E a Bíblia diz que Deus coloca as mãos sobre o ferimento daquele homem e faz nascer uma nova orelha. A orelha tinha sido decepada pela espada de Pedro, mas um toque daquele que tem a criação nas mãos faz a orelha nascer. Ferimentos são fechados. Irmãos, eu poderia parar a mensagem aqui, já era suficiente para trazer edificação para o nosso coração. Que coisa maravilhosa sair da igreja debaixo de uma palavra de que servimos a um Deus criador, um Deus que não precisa de ajuda humana, um Deus que está acima da ciência, acima da medicina, um Deus que libera uma palavra e do nada é construído, é criado, do nada é estabelecido. Mais uma vez, você pode levantar suas mãos e glorificar ao nome do Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, no mesmo livro dos Salmos, no capítulo 147, se eu não me engano, versículo 4, que Ele conhece as estrelas, Ele conta as estrelas, Ele sabe seus nomes. Que Deus maravilhoso é esse. Agora, Ele não é só maravilhoso porque cria, Ele também é maravilhoso porque sustenta. Se não fosse Ele, esse mundo estaria de cabeça para baixo. Se não fosse Ele, estaríamos vivendo no meio do caos. Mas o sol tem hora para aparecer, tem hora para se esconder. Tudo debaixo do controle. A lua está debaixo de uma determinação divina, estabelecendo o poder das marés. Maré alta, maré baixa. O homem fica gastando a sua massa cinzenta tentando calcular aquilo
que o Eterno estabeleceu. Ele disse: durante 365 dias, a terra vai dar uma volta em torno do sol, numa medida razoável, para que o calor do sol não se torne insuportável para os moradores da terra. O Eterno estabeleceu 24 horas para a terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo, estabelecendo dia, a noite, ponto de renovo, para que depois de um dia desgastante, antes de dormir, a gente possa orar, declarando: amanhã vai ser melhor. Ele não só cria, mas Ele sustenta. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Deus estabelece e manifesta sustento para todas as coisas. Quando eu confio no Senhor, eu tenho acesso ao seu poder criador e ao seu poder sustentador. A gente leu o último verso do Salmo 124, o verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo, assim como o salmo que usamos como base para a ministração no domingo passado, Salmo 122, faz parte dos cânticos de romagens, cânticos dos degraus, cânticos entoados pelos peregrinos quando iam para Jerusalém para celebrar uma das festas estabelecidas pela palavra do Senhor, estabelecidas por Deus para que eles celebrassem. Assim como o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo 124 também é de autoria do rei Davi. E quando a gente tenta buscar um momento para a gente tentar encaixar essa composição, a gente pode pensar que Deus pode ter dado esse salmo para ele depois que ele venceu Golias, olhando para trás, dizendo: se não fosse o Senhor. Ele pode ter composto essa canção depois de ter escapado do ataque do cerco de Saul, o rei invejoso que queria acabar com Davi, se não fosse o Senhor. Talvez Davi tenha escrito essa canção depois da traição de seu filho Absalão, que usurpou o trono e que praticamente o expulsou de Jerusalém, mas ele foi livre, se não fosse o Senhor. O fato é que o salmo que separamos como base para a nossa mensagem, ele gera em nós o renovo da esperança. E esse renovo de esperança, ele tem a ver com autoanálise. Esse renovo de esperança tem a ver com a busca de livramentos, de bênçãos, busca de situações passadas, aonde Deus interviu, aonde Ele se levantou, aonde Ele mudou a sentença, aonde Ele nos livrou. Sabe, muitas das vezes nós desenvolvemos reclamação, murmuração. Muitas das vezes a gente reclama e murmura por tudo aquilo que a gente sonha alcançar e ainda não alcançou, mas a gente deixa de agradecer pelo que a gente já alcançou, pelo que Deus já fez na nossa vida. Irmãos, eu não sei quantos aqui, de tempo em tempo, trazem à memória a experiência terrível que a nossa geração vivenciou. Nós fazemos parte de uma geração que viveu algo sem precedentes, algo que nossos bisnetos, tataranetos vão estudar. A nossa geração passou por uma pandemia. Vivemos aqui no nosso país o sepultamento, o enterro de milhares de pessoas que foram contagiadas pelo coronavírus. Mas você está aqui. Pessoas passaram por um período terrível, foram entubadas, pessoas foram levadas ao CTI, algumas pessoas ficaram em coma.
Não sei se você viveu a triste experiência de ter sido internado. Não sei se você passou por dificuldades na sua saúde por conta da Covid. O que eu sei é que você está aqui. Olha para o teu irmão, diga para ele: se não fosse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava conversando hoje na hora do almoço com o pastor Luiz Maia. Eu estava trazendo a memória, lembrando da experiência que nós vivemos no ano passado. Nós fomos a Israel no ano passado. Pouco mais de um mês antes da gente viajar. Eu estava acompanhando a caravana do apóstolo Joel, que é de Volta Redonda. Ele tinha ido para Israel, e o roteiro dele era idêntico ao nosso roteiro. Ele foi do Rio de Janeiro para Roma, de Roma ele foi para o Cairo, no Egito. Ele entrou em Israel pelo Egito, via terrestre, ficou lá durante os dias da peregrinação, e ele pegaria um voo em Tel Aviv, capital de Israel, de volta para Roma, e de Roma ele pegaria um voo para o Rio de Janeiro. A nossa caravana estava exatamente com o mesmo roteiro: Rio de Janeiro, Itália, Roma, Cairo, Egito, Israel por terra, depois Israel, Roma, via aérea de Tel Aviv para Roma, e depois Roma, Rio de Janeiro. Só que quando chegou no dia do embarque dele, ou na véspera, não me recordo, a Alitalia, que era a empresa que faria Israel e Itália, suspendeu o voo. E eles só conseguiram retornar ao Brasil 3 dias depois. E acompanhando, no Instagram e tal, eu ouvi o relato de algumas pessoas que tinham compromisso e que acabaram perdendo seus compromissos porque o voo atrasou. Não teve guerra nenhuma, não teve bombardeio nenhum, foi uma questão mesmo de suspensão de voo. Quando eu vi isso, o Espírito Santo tirou a minha paz, e eu pensei: vai que a gente está lá em Israel, e chega na hora da gente pegar o voo de volta para Roma, suspende também. E deixa estar que depois de 3 dias sem conseguir retornar do aeroporto de Tel Aviv para o aeroporto de Roma, eles então decidiram fazer o caminho de volta, via terrestre, pelo Egito. Eu pensei: acho que a gente pode reorganizar a nossa caravana e não esperar a possibilidade de um voo ser suspenso, diante dessa estabilidade toda da malha aérea. Liguei para a agência e eu disse: olha, eu vi que aconteceu isso, será que a gente pode mudar um pouquinho? Ao invés da gente apostar a nossa volta de Tel Aviv para Roma, será que a gente não pode voltar para o Cairo, e do Cairo então a gente pegar o voo? E aí, para minha surpresa, a agência disse: olha, para a gente está tudo certo, maravilha, inclusive a gente economiza, porque essa perna, esse trecho, que é Tel Aviv e Roma, sai mais caro do que se você pegar um ônibus e atravessar a fronteira Israel-Egito. Se vocês fizerem isso, eu consigo melhorar um pouquinho os hotéis de vocês, e eu ainda consigo colocar mais um dia no Egito para vocês. Falei: então está tudo certo. Na verdade, perguntei antes, liguei, mandei mensagem para todo mundo que estava inscrito na caravana: para vocês está tudo ok? No final das contas, a gente vai manter a nossa volta para o mesmo dia. A gente vai ganhar mais um dia no Egito, e a gente vai ter hotéis um pouco melhor. Todo mundo ok, fomos. Passamos pelo Cairo, conhecemos as pirâmides, a gente jantou num barco no Rio Nilo, aquela coisa maravilhosa, Entramos para Israel, passamos em Elat, visitamos a réplica do tabernáculo, subimos
Mar da Galileia, batismo no Rio Jordão, fomos a Jerusalém, Monte das Oliveiras, Getsêmani, Jardim do Túmulo, tudo perfeito. Até que chegou o dia, a gente acordou, tomou um café pela manhã, se eu não me engano, uma quinta-feira, não sei agora, mas tomamos café pela manhã e pegamos um ônibus e saímos de Jerusalém em direção ao Egito. E está tudo certo. Descemos, paramos ainda em Jericó, conhecemos um pouco de Jericó. A turma com muito dólar na mão, comprou um monte de perfume árabe, né? Lembrancinha para cá, lembrancinha para lá. Continuamos viagem, atravessamos a fronteira, chegamos ali na região do Sinai, ficamos num resort 6 estrelas. O upgrade que deram para a gente, maravilhoso. Comida boa, Timóteo. Cama gigante, de cara para o Mar Vermelho. Só o calor que era insuportável. Calor do Egito mesmo. Uma maravilha. Passamos o primeiro dia no Egito, a gente está indo dormir. E aí, de repente, o pastor Anderson e a pastora Lu começam a me mandar mensagens. Falei, eu estou indo dormir, esses caras me perturbando agora, essa hora da noite, eles não têm o que fazer, não. Aí eu acho que eu atendi eles com um vídeo, né, deitado na cama, brincando, vocês não têm o que fazer, não, ficam me perturbando. Como é que vocês estão? Aí eu estou muito bem. Estou me sentindo Alibabá. Vocês não estão sabendo, não? Israel entrou em guerra com o Irã. Falei, porque agora essa guerra é uma repetição, né? Ela aconteceu, ela explodiu, na verdade, no ano passado. Falei, é sério? E aí, na hora, a gente ligou a TV. A gente não tinha ligado a TV, porque está todo mundo falando lá numa língua que a gente não entende mesmo, né? Ficar assistindo TV lá, aquela coisa que a gente não entende. E a gente ligou e tudo quanto era canal falando a mesma coisa. E aí a gente percebeu que a gente passou da fronteira, horas depois, fecharam a fronteira. Se não fosse o Senhor, a gente ainda ficou mais uns 3 dias no Egito, a gente não viu nada. A gente pegou um barco, a gente deu uma volta no Mar Vermelho, a gente mergulhou no Mar Vermelho. Depois a gente conheceu o Museu do Cairo, que é um dos museus mais tops do mundo inteiro. Bombardeio, comendo solto e a gente tranquilo. Porque na Bíblia está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Pastor, mas eu já passei por situações onde eu fui atingido, mas está vivo, está aqui, está podendo contar a história, está podendo levantar as mãos para glorificar ao Senhor, está podendo abrir a boca para dar glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. É tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque o diabo tenta nos sufocar, nos colocando num lugar de vitimismo. O diabo tenta nos sufocar, nos colocando num lugar onde nada deu certo, nada funcionou. Existem pessoas que nessa hora não têm casa para morar. E eu não estou fazendo chantagem emocional, não. Eu estou compartilhando com você a realidade. Existem pessoas que nessa hora não têm o que comer. Eu falava hoje pela manhã, agora no dia 15 de março, e eu quero crer que não vai ser completado esse tempo. Mas no dia 15 de março, meu pai, em nome de Jesus, não vai completar 3 meses de internação. Ele vai ter alta antes. E até agora, são dias, mais de 2 meses, sem mastigar. Sexta-feira eu passei a manhã toda lá com ele. E aí, a fisioterapeuta chegou
para dar para ele uma papinha de banana, mas ele estava meio sonolento. Ela deu a primeira colherada e ele não engoliu, ele ficou com a comida na boca e ela ficou com medo dele engasgar, e ela disse: olha, eu vou ter que guardar, eu volto quando ele estiver mais esperto. E aí depois de 1h30, 2 horas, ele de fato despertou, e eu falando muito com ele, e provocando ele, e tentando gerar nele reação, e eu disse: ó, o senhor precisa despertar, porque a enfermeira passou aqui, a fisioterapeuta passou aqui, te ofereceu banana para comer, e o senhor não engoliu, então vamos embora, porque se o senhor melhorar aí, eu peço aí o almoço. Aí ele virou para mim, porque ele tinha essa brincadeira, né? E ele virou para mim e disse: mas que hora que é a janta? Falei: a janta é à noite, antes da janta vem o almoço. E como ele tem recuperado a cada dia mais, mas ainda está nesse processo, né, de recuperação da lucidez, né? Todo mundo que entrava lá, entrava a enfermeira, entrava a moça para mexer no lixo, entrava alguém, todo mundo que entrava, ele olhava e dizia assim: que hora que é a janta? E aí, sabe, queridos, eu me coloquei no lugar dele, eu fiquei pensando: meu Deus, imagine você ficar, imagine, pastor Rafael, 2 meses sem mastigar. Primeiro, só sendo alimentado pela sonda gástrica. E aí, depois de muito tempo, aí vem a fisioterapeuta para tentar te dar uma papinha de banana. Teve um dia que ele falou assim: eu quero café. E aí, a gente conseguiu fazer um contrabando lá. Eu chamei a enfermeira, dei um papo nela, que falou com uma outra enfermeira, e ela arrumou um café com leite e trouxe para ele. Só que tem que pôr um espessante, para deixar o café com leite igual um mingau. Imagine, você quer um café com leite, mas você não bebe, você, come o café com leite. Agora você não, se você quiser depois do culto no McDonald's, se você quiser depois do culto comer um churrasquinho ali na esquina, se você quiser levar sua esposa para jantar no restaurante chique, se você quiser comer uma pizza, você tem paladar para isso, você tem saúde para isso. Eu não estou fazendo chantagem emocional, mas eu sou da época que quando a criança não almoçava, a mãe pegava o almoço e colocava no forno para que depois ela jantasse a comida que ela deixou no prato. Eu sou da época que a mãe meio que ameaçava, dizendo: tem muita criança que não tem o que comer e você está reclamando, então não quer comer agora? Tudo bem, eu vou guardar, você vai comer à noite. Quando eu via a minha mãe colocando o prato no forno, a lágrima já corria aqui, porque eu pensava: a comida não vai estar fresquinha, não vai ser uma comida quentinha, vai ser uma comida meia fria, no máximo requentada. Mas a minha mãe, ela falava isso para eu poder ter um pouquinho de consciência, porque a gente descarta tudo, a gente descarta comida, a gente descarta roupa, a gente descarta relacionamentos, a gente não é grato. Mas a mensagem dessa noite é para sacudir o nosso coração. Aliás, esse dia está marcado por Deus para sacudir um pouco a gente, desde hoje pela manhã. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que me fizesse carioca, se não fosse o Senhor que me fizesse brasileiro, que me desse a graça de nascer num país que tem liberdade de culto, se não fosse o Senhor, talvez eu estaria lá no Irã sendo bombardeado, talvez eu seria um judeu em Israel, tomando bombardeio de todo mundo o tempo inteiro. Mas Deus te colocou num lugar abençoado. Ah, pastor, mas tem problemas. Mas tem livramento, mas tem milagre, mas tem também bênção. Por que temos que ser encontrados mais como murmuradores do que como adoradores? Chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores. E se Ele procura, é porque está em falta, irmão. Está em falta. Não está fácil de achar, não. Mas quantos querem ser encontrados pelo Pai nessa noite? Digam amém. E aí, o salmista, ele vai destacando algumas situações. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Sabe, isso aqui fala do sistema, isso fala do mundo.
um sistema contra tudo que se chama Deus. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui ouvindo a palavra dele. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos sido resgatados do império das trevas, estaríamos ainda escravizados na bebida, nas drogas, na prostituição. Se não fosse o Senhor, que isso renove o teu coração nessa noite, que você entenda: obrigado porque o Senhor fechou a porta do inferno para mim. Obrigado porque o diabo não tem poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que os homens teriam nos engolido vivos. Meu Deus, se não fosse o Senhor, alguém que pagou o preço, Ele nos salvou, Ele nos justificou. Primeiro, Ele nos arrancou do império das trevas, e depois Ele pagou a dívida que era nossa. Ele pagou. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos vivos. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, culto racional, adoração, gratidão, reconhecimento da grandeza de Deus, e não vos conformeis com este mundo. Não deixa o mundo te engolir, porque tem gente que está parecendo mais com o mundo do que com a igreja. É aquele povo que no deserto sente saudade do alho, das cebolas, do Egito. Meu Deus, o que o Egito te oferecia? É impressionante. Tem gente que está dentro da igreja, mas qualquer coisinha flerta com o mundo. Qualquer coisinha flerta com o Egito. Eu vou lá no Egito, vou buscar ajuda lá no Egito. O Egito não tem nada para te dar. Nada. Você está na terra prometida. Você está na terra que mana leite e mel. Você está na terra onde o maná cai do céu. Você está na terra onde a rocha jorra água. Você está no lugar onde as cordonizas, elas voam a 90 centímetros do chão, onde você pode pegar, onde uma criança pode pegar. Você está no lugar de provisão, no lugar de prosperidade, em nome de Jesus. Sabe, queridos, a gente normalmente vem à igreja com a expectativa de receber uma palavra de vitória. A gente vem para a igreja com a expectativa, com o desejo de ouvir uma palavra que vai gerar milagre na nossa vida. Amém? Eu também venho com essa expectativa, mas tem hora que a gente tem que parar de pedir e só agradecer. Será que tem alguém aqui ousado para levantar suas duas mãos em sinal de adoração e gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor, os homens teriam nos engolido. Se não fosse o Senhor. No verso 6, o salmista diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. O diabo, ele fica bramando como leão, nos rodeando, procurando uma brecha para nos engolir, para nos ferir, para acabar com a gente. Mas sabe, hoje à tarde o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração e gerando em mim uma gratidão. O Espírito Santo estava gerando em mim o reconhecimento da grandeza dele diante da minha pequenez. Ele tem sustentado a sua saúde, Ele tem sustentado a sua sanidade mental, Ele tem sustentado o seu casamento, Ele tem sustentado os teus filhos, Ele tem sustentado a tua vida espiritual, Ele tem sustentado a tua alma. Se não fosse o Senhor. Ele continua, ele diz: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Ele faz uso, sabe, de uma enchente para agradecer pelo livramento dos imprevistos. Se não fosse o Senhor, sabe aquele imprevisto? Está tudo certo. Você acorda de manhã, está tudo planejado, está tudo organizado. De repente, do nada,
Me lembro de uma vez, eu estava indo para o sítio, tudo certo. Resolver algumas coisas no sítio. Eu faço sempre do meu carro uma igrejinha. Nesse dia eu não estava no meu carro, estava no carro da Denise. Eu entrei no carro dela e eu já liguei louvor, né? E já estava com uma playlist já, porque tem louvor, depois tem oferta, depois passa o informativo, não, estou brincando, mas tem louvor, depois já entra a mensagem, já tem um cultinho ali, já, eu deixo tudo ali, pum, pluguei, e estou indo e tal, de repente, do nada, camarada na minha frente freia, na linha amarela, eu tento frear, o meu pé meio que embola nos pedais, e eu, pá! Amasso o carro da Denise todo, perco o dia, coração, sabe? É muito triste quando você vê alguma coisa que você batalhou, você pelejou para conquistar. São imprevistos, situações que são inesperadas, situações que não são planejadas, elas não vêm com aviso prévio, não. É a máquina de lavar que de repente queima. Tristece. Lembro de uma vez, a gente estava em casa, de repente, vum, acabou a luz. Só de acabar a luz já é um problema, né? Já é um problema. Você tem um negócio estressante, é falta de energia, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Irmão, o ventilador pode estar no 1. Quando acaba a luz, parece que nessa hora o dragão faz. Ele joga todo o calor para dentro da sua casa. Você já fica incomodado. Daqui a pouco volta a luz. Quando volta a luz, a gente abre a geladeira, não tem mais geladeira. Queimou o motor. E agora? E aí tem que tirar o sorvete, o queijo, a manteiga, tira tudo de uma geladeira, joga dentro de um freezer, e que não sei o que, eu liguei, pedi gelo, arrumei um isopor, vai tacando as coisas no gelo, no isopor. Nada disso estava planejado. O que estava planejado era chegar em casa e descansar. Que estava planejado, sabe, era renovar o corpo, a mente para o dia de amanhã, mas vem um problema, situações que nos oprimem, que nos entristecem, a gente vive numa cidade violenta, você está andando, de repente vem alguém, te fecha, quando você vê, já manda você descer, já te rende, você vê teu carro indo embora, teu celular indo embora, é uma inundação, é uma corrente de água que vem, é aquele famoso caixote. Não tem ninguém que toma um caixote que consegue levantar posturado. Não é assim que os adolescentes falam? Posturado? Não, ninguém consegue levantar tranquilo. Não, o caixote é um negócio que tira da gente qualquer tipo de eixo. Você levanta com a cabeça cheia de areia, você levanta com uma vergonha enorme, você olha para as pessoas e você tem a impressão de que a praia toda está rindo de você. Sabe, a vontade que dá é você mergulhar de novo e não levantar nunca mais. Sabe, são situações que geram vergonha. Mas não é que o salmista agradece? Ele diz, se não fosse o Senhor, eu não me levantaria daquele caixote. Se não fosse o Senhor, eu não restauraria, não recuperaria aquilo que me foi tomado, aquilo que foi perdido. Me lembro de uma vez que Deus permitiu a gente ser assaltado e a gente perdeu muita coisa. Mas em menos de 2 meses, eu fui contando e eu tinha recuperado tudo e Deus tinha me dado mais. Porque Deus é poderoso para restituir a minha e a tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Mas a gente reclama, sabe, daquilo que a gente não conquistou, mas a gente não agradece pelo que foi restituído. A gente não agradece pelos livramentos diante dos imprevistos. Sabe, queridos, a gente é tão imediatista, a gente não faz cálculo nenhum, nem para frente, e nem faz um balanço daquilo que já aconteceu. Esses dias, eu estava assistindo um camarada, ele estava na internet e ele estava fazendo um cálculo dos gastos que uma pessoa tem com um filho. Fez um levantamento dos gastos.
E muito por baixo, um pai gasta com um filho quase que R$1 milhão até ele chegar na idade adulta. Por baixo. Tem gente que diz assim: eu nunca ganhei R$1 milhão, eu nunca vou ganhar R$1 milhão. Você já ganhou e já gastou e nem sabe. Não, pastor, esse cálculo está errado. O cara veio, sabe, esmiuçando por baixo. Ele colocou o transporte para ir para a escola, ele colocou a mensalidade em colégio particular, ele colocou o material escolar, ele colocou dentista, ele colocou isso, ele colocou aquilo. Ah, pastor, meu filho não tem nada disso. Aí ele fez um segundo cálculo tirando essas coisas. Aí ele colocou só alimentação, continuou colocando transporte, foi colocando, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. Aí botou, essa aqui é uma cotazinha para imprevisto aqui, esse aqui é um outro imprevisto e tal. No final das contas, quando chega aproximadamente 18 anos, R$1 milhão. Então só quero que os senhores saibam, Jonatas e João Vitor, que por baixo, cada um de vocês me deve R$1 milhão. Mas sabe, queridos, eu olhei para trás e eu pensei assim: eu não faço ideia de como eu consegui. Eu olho para trás e eu digo: se não fosse o Senhor, um abraço. Como é que não faltou comida? Como é que não faltou roupa? Como é que não faltou calçado? Ah, mas é porque ganhou. Deus. Na minha época de criança, de adolescente, tínhamos aqui uma família que morava na Sans Pena, ali na Tijuca, e nós morávamos numa rua chamada Valparaíso. Depois a gente foi morar numa rua São Francisco Xavier, que fica ali no Largo da Segunda-feira também, na Tijuca. E aí de vez em quando a gente vinha de carona com essa família. Às vezes, depois que meu pai ele comprou um carrinho, acho que meu pai, na época, na Grajaú, quando a nossa, na verdade, era uma congregação da nossa igreja no Grajaú, meu pai ganhou da igreja um Dodge. Dodge era um carro gigante, era uma lata velha, era um negócio monstruoso. Devia ter, assim, de largura, devia ter uns 2 metros. E meu pai nunca foi muito bom, sabe, dirigindo, então o pessoal buzinava, meu pai fechava as pessoas, o carro era cor de abóbora e preto. Ele era cor de abóbora e tinha o capô preto. Era um Dodge. Mas aqui, eu não sei agora, não lembro, mas eu lembro que meu pai teve uma Brasília azul, meu pai teve um Chevetezinho azul também. Os primeiros carros que meu pai teve. E aí mesmo depois que meu pai comprou o primeiro carro, eu me lembro que, para desafogar um pouquinho, às vezes eu ia de carona com essa família. Eram a Mauri, a Sônia, tinha o Júnior e tinha o Lula, que eram os filhos do Mauri e da Sônia. E aí a gente pegou amizade com eles, e eu peguei muita amizade com os meninos, porque eles moravam lá perto de casa, mas eles tinham uma condição financeira. O Mauri era gerente de banco e tal, né? E eles eram sócios do Tijuca Tênis Clube, e aí de vez em quando me convidava, eu ia. Eu me lembro de uma vez que eles me chamaram: vamos jogar tênis? E eu já pensando, diante de Deus. Falei, mas como é que é essa brincadeira? Já pensando assim. E eles tacaram uma raquete na minha mão, na primeira que a bola veio, eu dei uma raquetada aqui na sobrancelha. Até hoje eu tenho uma marca, mas sangrou tanto. Pensa numa apagação de mico, uma atrás do outro. Mas eu me lembro que minhas roupas, 99% das minhas roupas eram herança deles. Eram heranças dele. Eles chegavam lá em casa: aqui, ó, não cabe mais no Lula, não, toma aí para você, que não sei o quê, papapá e tal. Eu me lembro de, às vezes, chegar na igreja ou em algum lugar e o pessoal olhar para mim: tá de Company. Eu pensando, eu não fazia ideia do que era Company, mas é porque ele tinha me dado uma camisa da Company, Caiká, Pira. Ele era meio playboyzinho, sabe? Ele me dava essas roupas e eu andava amarradão. E tirava uma onda de playboy também, mal sabiam que era tudo doado. Mas sabe, queridos, eu olho para trás e eu digo: se não fosse o Senhor. E tantas outras situações, irmãos. Meu pai, eu poderia passar a noite aqui.
Eu sei que você vive imprevistos, talvez você esteja vivendo dias de inundação, mas creia, Deus é contigo. Olha para o teu irmão e diga: você não está sozinho. Sabe, eu quero terminar e a gente vai orar em cima dessa última palavra. O versículo 7 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Olha o detalhe: a nossa alma escapou. E escapou do laço, escapou da armadilha, escapou do engano. Irmãos, a gente vive num mundo onde, visualmente falando, somos atraídos o tempo todo. São propostas, são ofertas, laços. Porque o laço do passarinheiro, uma armadilha para pegar passarinho, ela não é assustadora, ela é atraente. Qualquer armadilha não é assustadora, toda armadilha é atraente. A armadilha foi feita para atrair aquele que se quer pegar. Então vou colocar comida que ele gosta, que exale o cheiro da comida que ele gosta, que ele se sinta atraído por essa comida, que a aparência da armadilha não seja assustadora, que ele se sinta confortável de ir até a comida. É tudo muito velado, é tudo muito escondido, é tudo muito sutil. Eu posso dizer, se não fosse o Senhor, talvez dentro da tua casa muita gente tenha se perdido, mas você está aqui. Talvez na tua rua muitas pessoas tenham se perdido, mas você está aqui. Mas eu preciso que você entenda, o diabo não desiste, e ele vai continuar armando laços. Ele arma laços dentro da igreja, ele arma laços em lugares que são, muitas das vezes, tranquilos. Não, aqui não tem problema, aqui eu não corro perigo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A vigilância, ela precisa estar no nosso coração o tempo inteiro. Se não fosse o Senhor, a minha alma estaria muito mais ferida. Namoro, casamento, abuso, abandono, palavras contrárias, palavras malditas, intimidação, pressão psicológica, relacionamento tóxico. Se não fosse o Senhor, como um passarinho frágil, você pega um passarinho, você aperta, você quebra ele todinho. O passarinho, ele tem asas para voar muito alto. O passarinho, ele apresenta uma liberdade admirável, mas ao mesmo tempo frágil. Mas Deus te livra do laço do passarinheiro, aquele que quer te prender numa gaiola. Deus te livra dele. Deus não te deu asas para ficar andando, Deus não te deu asas para rastejar, Deus te deu asas para voar. E eu quero declarar que você vai voar. Me ajude a ministrar, segura na mão do seu irmão, diga para ele: tudo aquilo que Deus projetou e planejou para a tua vida vai se cumprir. Diga para o teu irmão: você está aqui porque Deus começou a boa obra, e eu quero profetizar que Ele vai aperfeiçoar tudo aquilo que está escrito, vai se cumprir, e nada e ninguém vai impedir. Oh, meu Deus. O texto, ele começa, e eu termino pelo começo, dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado.
Repita comigo, que esteve ao nosso lado. O texto poderia dizer, se não fosse o Senhor que esteve à nossa frente, e seria muito mais cômodo, seria muito melhor. Estar à nossa frente significa resolver o problema antes da gente chegar. Estar à nossa frente significa resolver a situação antes mesmo da gente chegar. E há uma promessa bíblica dele para nós nesse sentido. Livro do profeta Isaías diz que o Senhor vai diante de nós, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro. Mas nesse texto, nesse salmo, Davi não canta agradecendo porque Deus esteve à frente dele. Davi canta agradecendo, dizendo que Deus esteve ao seu lado. E quando Deus está do nosso lado, não significa que Ele batalha por nós, significa que Ele batalha conosco. E aí eu quero que você entenda, existem momentos onde Deus não vai nem deixar você chegar no campo de batalha. Se você chegar, você vai chegar já vendo que a vitória foi estabelecida, mas em outros momentos, Ele não vai à sua frente, Ele vai pelejar ao seu lado, porque Ele quer ver em você disponibilidade para guerrear. Eu termino a mensagem dessa noite dizendo que Deus investe em você força e coragem para dentro da peleja lutar, crendo que você não está sozinho, você está ao lado daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Ele permitiu Daniel entrar na cova, e dentro da cova Daniel viu Deus agindo. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha. Dentro da fornalha o quarto homem passeou junto com eles. Existem momentos que Deus impede você de entrar, mas em outros você entra. Mas a boa notícia, Ele entra com você. Ah, Deus ao meu lado. Deus ao meu lado. Não precisa se manifestar, não responda para que vejam, responda para você mesmo. Já passou dificuldade com seus filhos? Deus esteve do seu lado. Já passou lutas no teu casamento? Deus esteve ao seu lado. Já passou dificuldades na sua vida financeira? Deus esteve ao teu lado. Já enfrentou lutas, crises na área ministerial? Deus esteve ao teu lado. E a boa notícia é que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para terminar, segura na mão do seu irmão, diga: Ele esteve. Diga para o teu irmão: Ele está. Diga para o teu irmão: Ele sempre estará com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé. Que essa seja a noite da renovação, da adoração, renovação da gratidão. Que essa seja a noite em que o nosso coração vai reconhecer, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado.